Juca Kfouri, o primeiro gol do Corinthians foi marcado por um rapaz que sintetiza muito bem uma coisa que eu acho que a Miri colocou nessa live há pouco, que é aquela coisa de pode não ser um primor técnico, mas eu vou me esforçar até a morte, eu vou correr que nem um maluco, eu vou estar em todos os lugares do campo, que é o Romero. É pesado chamar o Romero de ídolo ou não? E ele sintetiza bem esse sentimento do Corinthians, Miri? Olha, eu vou só falar sobre a dancinha do Emiliano, do Ramonzinho, porque custava ele dizer, gente, sim, eu fiz a dancinha porque o Jair Ventura fez a dancinha, e é isso, né? O futebol é assim, e o Jair Ventura é um grande treinador, o que ele fez com o Juventude, quase passou a gente. E eu vou dançar, né? Por que a gente não coloca nesse lugar da naturalidade, né? Porque aí fica parecendo que sim, foi uma cutucada, não vou falar sobre isso, dá um risinho irônico, acho que não precisa, tá? Né, Juca? Fala. Enfim. Gente, eu acho que é ídolo. Não sei se é assim, é um ídolo, assim, historicamente, mas dessa fase da história do Corinthians, sem dúvida nenhuma, é Romero e mais 10. É Romero Garro e mais 10, mas é isso. É o cara que entende o que é o Corinthians. Não fala portunhol, fala português. O Ramon nem tenta, né, gente? O Emiliano tenta. Coloca lá um nós, faz um titi para fazer o nosso som. O Ramon nem tenta. E parece uma bobagem, né? Mas não é bobagem. Eu acho que quem vem jogar futebol aqui deveria falar a nossa língua. Gostaria muito de ver o Memphis aprendendo português, né? O Textor, assim, se você tem dinheiro para comprar um time como o Botafogo, você chega no Brasil, primeira, já falando português e em posição de prece. Em posição de prece, gente. Humildemente, eu sou um bilionário, comprei esse time e aprendi a falar português em 3 dias. É possível aprender rapidinho. Faz um intensivo. Então, isso me incomoda, sabia? Eu sei que está ficando globalizado, tem muita gente aqui, mas me incomoda não ver nem eles tentando. O Emiliano está tentando, tá? O São Paulo ele não tentava. Então, eu sou chata com isso, sabe? Eu acho que não é um detalhe. Acho que fala muita coisa. Aqui é o Brasil e a língua aqui é o português. E é uma língua linda, né? Não, aprender não faz mal a ninguém. Eu gosto muito do... Só um parênteses, Juca. O Jamal Lewis, contratado pelo São Paulo, jogador nascido na Inglaterra, mas que joga pela seleção da Irlanda do Norte, já chegou fazendo aulas de português. Já está fazendo aulas de português para conseguir se comunicar. Outro jogador que faz isso, o Bolassi, jogador da República do Congo, que joga no Criciúma, ele pede que todos os funcionários e colegas insistam em falar com ele em português, para que ele acostume o ouvido e consiga exercer o português para se comunicar com todo mundo. Só para citar esses exemplos. Pode dizer, Juca. Eu gosto muito do Pepe Guardiola, que chegou na Alemanha na primeira entrevista coletiva que deu no Bayern Munique, falando em alemão, que é bem mais difícil, né, para você aprender do que é o português, ou do que é o inglês ou o francês. Mas, enfim, o Romero é o seguinte, curiosamente, a segunda passagem do Romero é disparadamente melhor do que a primeira. E não que a primeira tenha sido ruim, que ele fez gols importantes. Ele é o artilheiro de Itaquera, hoje fez o 35º gol em Itaquera. Mas a primeira passagem dele, ele teria passado pelo Corinthians. Foi um paraguaio que passou em nossa vida. Nesta segunda, ele tem feito gols absolutamente decisivos. Eu tenho escrito e dito há algum tempo que ele era o melhor centroavante do Corinthians, sem ser exatamente o centroavante. Eu não tenho a menor dúvida de que ele deve ser titular desse time. Porque além dele ter essa tranquilidade na hora de fazer gol, um senso de colocação, que é o que lhe permite fazer os gols que ele faz, porque ele não é exatamente um virtuoso e nem um cara fisicamente imponente, né, para romper áreas, ele é de uma abnegação. Ele, o que incomoda a saída de bola dos adversários, eu não tenho a menor dúvida que o Romero foi um surpreendente acerto ao trazê-lo de volta. Era um cara sobre quem havia desconfianças, acionou o Corinthians na justiça, e aí o torcedor fica muito bravo, né? Quer dizer, não é solidário com o trabalhador que tem a receber,
não recebe e você não quer que entre na justiça, né? Quer que deixe pelos belos olhos do empregador. Mas, enfim, eu acho que o Romero é um cara para quem hoje a torcida do Corinthians deve muito. Mas como nem tudo são rosas, o Juca citou que por algum tempo ele falou que o Romero, sem ser centroavante, era o melhor centroavante do Corinthians. Eu queria falar com você sobre Yuri Alberto. Ele teve oportunidades, a bola caiu no pé dele no jogo e o Corinthians se classificou, mas não por força dele, me parece. Me parece que o Yuri, mais uma vez, bateu na trave na tentativa de finalmente deslanchar, de finalmente cair nas graças da torcida. Diga aí, Mili. Então, gente, Yuri Alberto, né, por falar em contradições, porque o que ele se esforça, eu não consigo ter raiva dele. Eu tenho raiva no momento em que ele perde o gol, aquele gol de cabeça no primeiro tempo, gente, né? Ele é se fosse assim, um meio-campista perdendo aquele gol, mas ele é o centroavante. Né? Ele é o cara para fazer aquele gol. Ele não estava marcando, ninguém subiu com ele, estava sozinho de frente para o gol. E ele erra o gol. O gol, a gente sabe, não é pequeno, né? Então, nesse momento, eu tenho raiva dele. Mas não é uma raiva que perdura. Porque ele corre tanto, ele se esforça tanto. Eu ouvi alguém, acho que foi o Luizão, ex-atacante do Corinthians, falou o seguinte: você viu isso, Ju? O Luizão falando sobre o Yuri? Não. Ele fala o seguinte: o Yuri, a gente fica com raiva dele porque ele não é o último atacante, ele é o penúltimo, ele é o segundo atacante. Ele é o cara para ficar um pouco mais afastado. Ele é o cara que tem até caindo pelos lados, ele funciona mais do que sendo esse cara que a gente vai. Eu concordo com isso. Eu sempre achei isso, mas eu nunca tinha verbalizado desse jeito. Concordo com isso. Então, eu tenho muita dificuldade, eu me comovo com o esforço dele, sabe? Eu tenho dificuldade em ficar com raiva dele. Assim, nenhuma raiva é mais profunda do que aquela que a gente tem com o grosso do nosso time, né? Mas não é o caso do Yuri Alberto, eu acho. Eu acho que ele é o cara que está, talvez, fora de posição. Ô, Mili, veja uma coisa. Primeiro, eu quando vejo o Yuri, eu imediatamente fico pensando no Casão. Eu fico pensando no Casagrande vendo o Yuri, o Casagrande vendo o Yuri perder a cabeçada que perdeu hoje. Eu acho que o Casão deve enlouquecer. Preciso ver um jogo do Corinthians com o Casão para vê-lo assistindo o Yuri. Agora, veja que coisa maluca. E, Marinho, você falou um ponto que é curioso e foi muito boa observação. Qual é a verdadeira, ou deveria ser a verdadeira posição do Yuri? Por que eu estou falando isso? É o último atacante ou é o atacante que joga antes do último? Por que eu estou falando isso? Contra o Flamengo, ele participou do lance do gol com um passe extraordinário e hoje de novo. No gol do Romero, ele começa a jogada, ele entrega a bola de calcanhar para que, acho que o Thales passasse para o Romero fazer o gol. Ele tem essas habilidades e tem isso, estou de acordo com a Mili, ele se mata em campo. Ele se mata em campo. Eu só o chamo de um esforçado Yuri. Eu sei que isto não é exatamente um elogio. Normalmente, quando a gente chama alguém de esforçado, é que a gente está querendo chamá-lo de limitado, né? Mas ele é um cara muito esforçado, mas chega uma hora que você fala, não é possível. Com um juiz desse e o Yuri não vai dar. Entendeu? Deu. Com o juiz desse, com o Yuri perdendo esse gol de cabeça, só se for o Corinthians mesmo, né? Senão não vai ter como, né? Só acreditando no Corinthians, da torcida. Olha, a gente está indo para a reta final da live, mas eu quero abordar um outro nome que o Juca também citou, e até vou começar pelo Juca dessa vez. Coronado, Juca. Ainda não conseguiu se encontrar, né? Parece displicente, né? Eu vendo o jogo, eu sempre espero mais do Coronado. Espero um passe diferente, uma batida na bola diferente, porque foi isso que se vendeu, entre aspas, quando ele chegou para jogar no Brasil. É o cara que sabe bater na bola, é o cara que enxerga o espaço do campo. Não aconteceu, né, Juca? Você sabe que eu não sou de suspeitar de ninguém, sou uma pessoa profundamente de boa fé, que beira a ingenuidade. Eu te diria o seguinte,
O Igor Coronado, ganhando, segundo consta, 2 milhões de reais por mês, vindo lá do mundo árabe, certamente tem um empresário muito amigo do presidente do Corinthians, que veio lá do mundo árabe com uma fita cassete, ou um DVD, ou alguma coisa do gênero, debaixo do braço, e mostrou lances de Igor Coronado. Olha como ele toca na bola, olha o gol que ele é capaz de fazer, olha esta falta que ele bateu no dia 13 de outubro, ali em Riad. Olha essa outra que ele fez em Doha, batendo esse escanteio na cabeça do zagueiro. É um jogador espetacular. Não sei como aqui no Brasil não se fala dele. Não sei como nunca foi lembrado para a seleção brasileira. Porque ele está ali, é que ele é muito na dele, ele é um cara perfil baixo, sabe? Mas ele é um jogador extraordinário. Traga. Estamos aqui numa draga danada, traga. É isso. É isso. É isso. Ele não tem nada que fazer no Corinthians. Nada. Rigorosamente nada. Quando aí, ele chegou, concorda? ele fez um golaço, não foi? Não foi isso, Chico? Parecia, foi contra o Fluminense, não lembro agora. Ele foi driblando todo mundo. Não lembro contra quem foi. E parecia que essa história que o Juca está contando ia ser justificada. Mas não. Eu concordo com tudo isso. Assim, o dinheiro que ele recebe, ou o dinheiro que foi pago por ele, ou todo o fuzuê que veio com ele, não se justificou. E aí eu não acho que seja um caso como o Yuri, de talvez estar fora de posição. Ele está jogando na posição, né? Então, não deu match. Não, e você pode fazer qualquer crítica ao Yuri, jamais a de que ele seja um aproveitador. Jamais. Já do nosso amigo Igor Coronado, com aquele jeitinho, olha, eu acho que ele deve dar muita risada quando ele chega em casa. Eu acho. Ele e o empresário dele. dá uma corridinha leve, né, Juca? Uma corridinha leve, um toquezinho na bola aqui, outro ali, vai para casa descansar. Já fiz o meu, já bati meu ponto, já tá ok. Isso. 2 milhões no fim do mês. É isso. Bom, pessoal, nós passamos aqui pelo jogo, pelas polêmicas, pelo Depay, ouvimos um trecho da entrevista coletiva, falamos do Romero, a pergunta da enquete também, vão participando junto com os likes, por favor. Eu tenho acompanhado o pessoal do chat aqui, o pessoal não estava muito feliz com o Yuri Alberto no chat, viu? Muita gente disse que ele, né, não joga nada, não se justifica, tem que fazer gol e não ficar correndo, enfim, opiniões que eu estou lendo aqui no chat, eu sigo acompanhando todo mundo. Para a gente fechar essa live, eu queria dizer 2 coisas. Uma que Marília Ruiz me mandou aqui no WhatsApp, é a seguinte frase: o Corinthians é uma força da natureza. Essa foi a frase da Marília Ruiz, que estava acompanhando aí o Corinthians nessa vitória contra o Juventude. E outra, quero repassar para vocês um exercício de próximos passos. O que o Corinthians deve utilizar dessa classificação da forma que foi para conseguir fatalmente se organizar? Eu nem estou falando fora de campo, tá? Eu tentei evitar o tema fora de campo aqui nessa live, porque o corintiano que está aqui conosco, ele está feliz. Ele não está pensando que, né, quanto vai custar o Depay, quanto vai custar o Carrijo. O corintiano que está aqui, 00:17, nessa já quinta-feira, ele está feliz com o que aconteceu dentro de campo, as contradições que nós tanto falamos. Então, como usar esse jogo, isso tudo que aconteceu, para tirar o Corinthians do momento ruim no Brasileiro e para, quem sabe, brilhar o olho com essa conquista? Vamos começar pela Miri dessa vez. Diga, Miri. Oi, diga, Juca. Então, tu pegou a ficha 1? Vai, Juca. Não, leite, vai, Juca. Vai, que quem sabe me inspira. Vai, Juca. A pergunta é difícil, é capciosa. Não, eu acho o seguinte, é óbvio que o Corinthians vai para um jogo em que ele não é favorito, muito ao contrário, né? No sábado à noite no Rio, mas com moral lá em cima, repleto de orgulho e achando que é capaz, que é possível, sem dúvida. E com a cabeça de alguém que sabe que, em tese, o Botafogo não é o adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Os adversários estão na parte de baixo. E contra um desses adversários na parte de baixo, ele foi categórico no meio de semana.
e deu uma alegria, como deu a uma torcida enlouquecida como é a do Corinthians. Então, eu acho que essa vitória ela muda perspectivas do Corinthians. Ela permite aos dias, pai e filho, uma conversa que estimule esse time a voltar do Rio com um bom resultado. O que é um bom resultado voltar do Rio? Um empate. O que é um extraordinário resultado? É o Corinthians ganhar do líder do Campeonato Brasileiro. Lembremos, o Fortaleza perdeu, estão todos com o mesmo número de jogos, Botafogo está 2 pontos na frente do segundo colocado. O Corinthians vai ao Rio de Janeiro com essa missão, eventualmente, de ganhar do líder do campeonato. É uma missão dura para Juju, ainda mais com o Luiz Henrique, jogando o futebol que joga e que nem sempre o Dorival Júnior percebe. Não, e o líder descansado, né? O líder descansado, o líder que não jogou no meio de semana, o que também é muito importante no calendário brasileiro. Diga lá, Mili. Então, eu fiquei ouvindo o Juca, né, e pensando na Marília Ruiz, quer dizer, eu penso muito na Marília Ruiz, porque eu gosto muito da Marília Ruiz, e sempre que ela fala alguma coisa, ela me toca, assim, o Corinthians é uma força da natureza, isso. E o Juca falou antes, né, o Corinthians é a torcida que tem um time, né, Juca? Não é o time que tem uma torcida. Essas duas coisas deveriam ser lembradas sempre, assim, isso deveria estar escrito no ônibus, no CT, deveriam ser frases que, assim, em neon, em todos os lugares, lembrar disso a todo dia. Mili, só um parênteses, a Marília Ruiz está nos acompanhando, comentou no chat agora mesmo, que bom que só eu acertei os classificados de hoje, haja café no fim de papo, no bolão do fim de papo, ela foi a única que botou Corinthians. Ela foi a única que botou Corinthians e o pessoal vai ter que mandar o café para a Marília. Um abraço, Marília. Obrigado pela Vou mostrar para ela e para vocês uma outra frase. Segura aí. Enquanto isso, eu vou falar o seguinte. Eu botei também. A Marília anota no caderninho dela e a minha memória eu apago, entendeu? Eu falo e apago. Mas eu lembro que eu falei Corinthians. Então, eu falei Corinthians aí. E falei... acho que foi Atlético Paranaense. Então, já perdi. Siga, Mito, porque olha o Juca. O grande problema de São Paulo é não se chamar Corinthians. É isso. Um dia me pediram, acho que foram os 450 anos de São Paulo, não me lembro exatamente. Você podia mandar uma frase sobre São Paulo? Claro que sim. E mandei essa. Relutaram em publicar, mas publicaram, entendeu? Falaram, vocês não pediram uma placa. Virou placa. A Marília acertou Corinthians e Vasco. Então, esse é o ponto de desempate, viu, Mili? Ela está certa. A Marília vota no Lula e o Lula é corintiano e vascaíno, entendeu? Então, é por isso que ela fez Ela fez a associação. Isso aí é petismo dela, tá? Petralhas da live. Exato. Então, gente, só para fechar esse assunto, eu acho que é isso. É quem está lá dentro lembrar que esse time pertence a uma torcida. E a torcida faz o que ela fez hoje. E estará no Newton Santos, em número absurdo, tanto quanto possível, gritando o tempo inteiro.